Ok? Palavra de Deus na mão. E vamos agora levá-la aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Até o governador romano da Judeia, Pilatos, reconheceu e declarou, e não só essa vez, mas por 3 vezes, aqui no capítulo 23 de Lucas, que ele não via crime algum em Jesus. No entanto, mesmo assim, o Senhor foi condenado, fazendo uma troca por amor. Não tenha dúvida disso. Quando Jesus foi ao Calvário e morreu ali crucificado, ele estava fazendo uma troca. Ele estava recebendo o castigo que eu e você, todos nós seres humanos, merecemos por sermos pecadores. Ele estava sofrendo a nossa morte, para que através da sua vida isenta de pecado, nós pudéssemos alcançar o direito de vida eterna. Jesus viveu como homem nesse mundo, porém nunca pecou, por isso ele merecia viver. Então, você compreende? Quando ele foi ao Calvário, ele estava recebendo o que nós, seres humanos, merecemos, a morte. Ele morreu em nosso lugar e, consequentemente, ele passou para nós o direito que, como homem, ele conquistou de viver, porque ele nunca pecou. Ele viveu em perfeita obediência à santa lei de Deus. Jesus, sem dúvida, fez uma troca por amor. E me impressiona, como já lhe disse, o fato de o governador da Judeia, Pilatos, um homem que não era cristão, era romano, 3 vezes ele declara que ele não estava vendo em Jesus crime algum. Pilatos disse assim: ele nada fez para merecer a morte. No entanto, você conhece a história. Quando Pilatos colocou Jesus diante da multidão, teve a ideia de colocar também diante da multidão outro homem chamado Barrabás, e Pilatos disse assim: escolham um dos dois para ser crucificado e outro para ser libertado. E o povo gritou: crucifica Jesus e solta Barrabás. Aqui em Lucas 23, verso 25, diz assim: soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediram, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, nossos pecados, eles foram debitados a Cristo como se fossem dele, e a sua justiça foi creditada a nós como se fosse nossa. Por isso que eu insisto com você, o que Jesus fez na cruz foi uma troca. E essa troca foi motivada unicamente pelo seu amor para conosco, pelo seu desejo de nos salvar. Que Deus lhe abençoe. Que a morte de Jesus na cruz não tenha sido em vão na sua experiência. Pelo contrário, que a morte de Jesus seja efetiva para a sua salvação, para a nossa salvação, porque nós o recebemos como nosso Senhor e nosso bendito Salvador. Esse é o maior privilégio que todo ser humano pode ter nessa vida. A salvação eterna por meio de Jesus está disponível a todos quantos queiram. A gente só precisa querer, declarar e aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. É isso que a gente precisa fazer. E quem declara que Jesus é o seu Senhor e Salvador, anda pela fé com Cristo, até que um dia Ele venha para nos buscar. Vamos orar? Senhor, que bom saber que, movido por amor, Tu fizeste uma troca, morrendo em nosso lugar e nos dando o direito de salvação eterna. Mas a nossa alegria se completa quando sabemos que o Senhor vive, porque o Senhor venceu a morte. E um dia nós estaremos com o nosso eterno Salvador para sempre. Nós Te declaramos, Senhor, Tu és nosso Senhor e nosso Salvador. Em Teu nome precioso nós oramos. Amém.